Olá, pessoal! O objetivo dessa videoaula é nós aprofundarmos o conhecimento a respeito da contração do músculo liso e, claro, com especial atenção em relação ao trato gastrointestinal. Então, só para relembrar, nós temos aqui as camadas musculares. Na verdade, né, esse esquema, ele está mostrando todas as camadas que compõem o trato gastrointestinal, mas eu quero chamar a atenção de vocês para essas camadas musculares, que é o assunto da nossa aula, que são constituídas, então, por duas camadas musculares. Na verdade, a gente chama essa parte aqui de camada muscular externa. Ela é composta por uma camada muscular longitudinal, que é essa mais externa, onde as fibras musculares estão orientadas no sentido longitudinal do tubo do trato gastrointestinal. E depois nós temos aqui a camada muscular interna, que é composta por fibras musculares que estão orientadas no sentido da luz do tubo, da circunferência do tubo. Então, formam uma camada ao redor da luz do tubo. Então, essas duas camadas musculares, elas trabalham em conjunto e são responsáveis pelos principais movimentos do bolo alimentar ao longo do trato gastrointestinal, que são os movimentos de mistura e os movimentos de propulsão. Então, a coordenação da atividade muscular dessas duas camadas num período de alimentação que vai nos dar a função motora do trato gastrointestinal. Depois nós temos uma camada muscular, que é a camada muscular da mucosa, que é uma camada fina e não se compara com a camada muscular externa. E o objetivo dessa camada muscular é que quando ela se contrai, como ela está relacionada com a mucosa, a gente pode ver aqui, né, que ela fica justaposta à mucosa, ela acaba promovendo alterações da área de contato da mucosa com o bolo alimentar. Então, são contrações bem menos potentes, né, que têm um efeito mais local, influenciando principalmente a capacidade de interação da mucosa com o bolo alimentar que se encontra no trato gastrointestinal. Bom, nós vamos focar então primeiramente, né, a gente vai olhar como é que funciona essa organização do músculo liso. Então, nós temos duas possibilidades de organização funcional do músculo liso. Nós temos essa organização mostrada aqui na esquerda, onde a gente vai chamar o músculo liso de multiunitário, porque na verdade ele é composto de múltiplas unidades. Cada uma das fibras funciona como uma unidade independente. E vejam que elas são inervadas praticamente numa proporção de uma fibra nervosa para uma fibra muscular. Então, a gente consegue ter um controle bem específico, bem fino de cada uma dessas fibras. Nós encontramos essas fibras em músculos pequenos, como a íris e o corpo ciliar do olho, músculos piloeretores e alguns vasos sanguíneos. Então, é uma distribuição bem restrita, onde a gente vai ter um controle fino muito mais ajustado, porque a gente tem praticamente uma fibra para cada fibra muscular. Muito bem. Ao passo que, nessa representação mostrada aqui na direita, nós temos principalmente a formação de uma unidade. E por isso, esse tipo de músculo é chamado de unitário. O que representa esse unitário? Ele possui gap junctions, ou seja, junções comunicantes, que fazem uma comunicação elétrica de cada uma dessas fibras entre si. Então, elas vão formando uma unidade elétrica, porque elas estão se comunicando entre si, vocês podem ver, né? E eu tenho algumas fibras nervosas que vão inervar esse conjunto todo unitário, porque eu não preciso ter uma inervação individual de cada uma, porque aquilo que acontecer em uma fibra vai ser comunicado através das gap junctions para as fibras vizinhas, né? Uma outra questão importante da gente lembrar, que difere grandemente do músculo liso, entre o músculo liso e o músculo esquelético, é justamente o tipo de inervação. Enquanto aqui nós temos a inervação
pelo sistema nervoso autônomo especificamente, né? Tanto aqui no multiunitário quanto no unitário nós temos o músculo liso, nós temos a inervação pelo sistema nervoso autônomo. Já no músculo esquelético, vocês lembram que nós temos a inervação pela inervação somática, né? Então é uma constituição diferente de controle pelo sistema nervoso. Além disso, esse músculo do tipo unitário, essa representação do tipo do músculo unitário, ela vai se encontrar nas paredes dos órgãos viscerais, incluindo, né, o sistema gastrointestinal, e também órgãos como útero, como bexiga, também apresentam esse tipo de inervação. Bom, além disso, a maior parte dos vasos sanguíneos, que vocês já estudaram, né, no módulo prévio, também apresentam esse tipo de organização, formando esses músculos do tipo unitários, que funcionam como uma unidade. Bom, no trato gastrointestinal, além da inervação pelo sistema nervoso autônomo, nós vamos ter as fibras do sistema nervoso entérico, que é uma divisão do sistema nervoso autônomo que é dedicada exclusivamente ao sistema nervoso, ao sistema gastrointestinal. Muito bem. Agora nós vamos olhar um pouquinho como é que funciona a eletrofisiologia do músculo liso. Então nós temos aqui os tipos de potenciais de ação que são encontrados em músculos lisos. Nós temos esse típico potencial de ação no formato de ponta, que é muito semelhante àquele encontrado em músculos esqueléticos, e vocês vejam, né, que ele é rápido. Nós temos aqui uma escala de tempo em milissegundos, e ele ocorre, né, dentro de uma escala de milissegundos. Nós também podemos ter o potencial do tipo platô, que também está relacionado com a entrada do cálcio, né, semelhante ao que vocês já viram, a gente já viu em outros tipos celulares, também dentro de uma escala de milissegundos. Entretanto, nós temos aqui esse tipo de potencial que nós chamamos de ondas lentas, que é um potencial exclusivamente visto no músculo liso do trato gastrointestinal. Então, primeiro, caracterizando por que ele é chamado de ondas lentas, a gente percebe que ele se desenvolve em um tempo muito mais longo. Vejam que aqui nesse sistema, enquanto o tempo está sendo registrado numa escala de milissegundos, aqui nesse quadro nós temos o tempo sendo registrado numa escala de segundos. Então, claro que isso aqui, né, leva um tempo muito maior para se desenvolver do que o que nós vemos aqui nos dois primeiros quadros. Muito bem. Então, nós vamos discutir agora como que ocorre esse potencial de ondas lentas. Bom, primeiramente, né, que esse potencial de ondas lentas, nós precisamos entender que eles são oscilações elétricas da membrana plasmática, porque, né, nós estamos vendo que a voltagem está sendo alterada daqui de um potencial negativo em direção ao zero até chegar no positivo. Então, isso significa que o potencial da membrana está sofrendo uma oscilação, mas essas oscilações elas são espontâneas e repetitivas. Então, elas vão ocorrer de forma espontânea e elas vão se repetir na forma de um ciclo, que é o que nós podemos ver aqui na parte inferior da figura, que mostra, né, que à medida em que os eventos vão acontecendo, depois eles voltam para o início e vão se repetindo novamente. E com isso, nós teremos contrações rítmicas da membrana plasmática também. Bom, como que isso vai ocorrer? Então, vamos começar aqui, onde nós estamos num potencial hiperpolarizado. Vejam que nós estamos num potencial ao redor de menos 90, né? E com isso, nesse ponto onde o potencial da membrana está hiperpolarizado, lá num ponto mais negativo, nós vamos ter a abertura dos canais de cálcio. Tá? Então, esses canais de cálcio, eles são controlados por voltagem
E numa voltagem bastante negativa, eles começam a se abrir. Bom, eles são canais lentos e com isso, à medida em que eles vão se abrindo, o cálcio vai entrando, né? A partir desses canais que estão se abrindo, o cálcio do meio extracelular vai entrando para o meio intracelular. E nesse ponto, o potencial vai subindo, né? Então a gente vai vendo que os canais de cálcio, que são operados por voltagem, controlados por voltagem, vão permitindo a entrada do cálcio. Como o cálcio é um íon de carga positiva, automaticamente, né, a voltagem da célula vai saindo do ponto mais negativo e vai se dirigindo em valores cada vez menos negativos, mais próximos do valor de zero. Muito bem. Então, isso ocorre, essa fase aqui que nós estamos vendo, ela ocorre devido à entrada de cálcio. Bom, na medida em que esse cálcio vai entrando, ele também vai agindo em canais intracelulares de cálcio que se encontram no retículo sarcoplasmático. E isso vai levando à liberação de mais cálcio intracelular e vai aumentando grandemente, formando esses picos. Então, esses picos estão relacionados com o aumento rápido da concentração de cálcio, mas nesse momento, né, então nós temos esses potenciais relacionados com a concentração de cálcio intracelular. Então, o cálcio é o principal determinante desses potenciais. Muito bem. Vejam que quando a concentração de cálcio interna está muito elevada devido a esse influxo e o aumento, né, da concentração, eu vou ter a abertura de canais de potássio agora, dependentes de cálcio. Bom, como em todas as outras células que vocês já aprenderam, a fase de repolarização, ela depende principalmente da saída dos íons potássio. E é o que vai acontecer aqui, ó. O potássio vai saindo lentamente porque abriram-se canais dependentes de cálcio, ou seja, quando a concentração do cálcio no citosol encontra-se bastante elevada, esses canais de potássio se abrem e o potássio começa a sair lentamente. Isso vai gerar, então, essa hiperpolarização lenta, né? Eu vou repolarizando, repolarizando, até que eu atinjo um ponto aqui de hiperpolarização. Pois bem, quando essa voltagem retorna novamente àquele ponto lá do menos 90, eu vou ter a abertura, o fechamento, né, dos canais de potássio. O potássio para de sair. Então, né, esses canais de potássio dependentes de voltagem, de cálcio e voltagem, se fecham. Eu vou ter novamente o início da ativação dos canais de cálcio controlados por voltagem e o ciclo reinicia todo novamente. Bom, então com isso, né, a gente vê que basicamente essas variações na voltagem, elas também operam os canais dependentes de voltagem e com isso eu vou tendo uma repetição cíclica desses fenômenos de variação da membrana. Bom, como é que isso se relaciona com a contração muscular? Então, aqui nesse slide, a gente pode ver agora os potenciais de membrana, né, de ondas lentas, e como isso se relaciona com a contração muscular. Então, vejam aqui que nós temos, numa situação de repouso do trato gastrointestinal, e quando que ocorre esse repouso? Esse repouso ocorre quando nós não temos alimentação presente no trato gastrointestinal. Então, vocês vejam, né, que eu tenho alguns potenciais que são espontâneos, né, que sofrem aquelas ondas lentas, alguns potenciais de ação em forma de picos, e que cada vez que eu tenho esses potenciais em forma de pico, isso se traduz em contrações musculares, um aumento do tônus muscular, né, que é o que está mostrando aqui em vermelho o tônus muscular. Então, para cada um desses picos, eu vou tendo, para esses grupos de picos, eu tenho um aumento do tônus muscular. Bom, quando nós ingerimos um alimento, as nossas contrações musculares passam a ser mais potentes, como vocês podem ver aqui, mais potentes e em maior número também, né? Porque a gente está vendo que aqui eu tenho mais, uma frequência maior de contrações musculares do que eu tinha nessa situação do repouso.
E como é que isso acontece? Então, numa situação de alimentação, nós vamos dizer que nós temos uma contração estimulada do trato gastrointestinal. E isso ocorre porque a fibra muscular vai ser estimulada, com isso nós vamos aumentar a frequência dos potenciais de ação, nós aumentamos também a amplitude, porque vocês podem ver, né, aqui que a variação do potencial de membrana é maior do que nós temos aqui em repouso, e também vocês percebem que nós temos um número maior de potenciais em forma de pico, e isso se traduz em contrações musculares mais frequentes e mais potentes do trato gastrointestinal. Então, nós podemos ter uma situação em repouso e nós temos também uma situação estimulada. E, em forma oposta, nós podemos também inibir essas contrações. Então, em determinadas situações, o principal exemplo aqui é numa situação de luta ou fuga, nós podemos diminuir essas variações basais dos potenciais de membrana, nem inibindo essa formação dos potenciais em forma de pico. Vocês estão vendo também que diminuiu a amplitude, mas também diminuiu a frequência dessas oscilações de membrana. O resultado disso é um relaxamento muscular. Vocês estão vendo que a gente não tem variações do tônus muscular. A musculatura, nesse caso, foi relaxada como resultado, né, dessa inibição das ondas lentas. Bom, e agora a gente vai ver como é que isso ocorre, né, em nível celular. Então, aqui nós isolamos uma fibra muscular, nós temos aqui a membrana plasmática da fibra muscular. Nós estamos vendo, então, se nós dividirmos essa figura ao meio, nós vamos olhar aqui esse lado esquerdo da figura. Nesse lado esquerdo da figura, nós temos os canais de cálcio que são controlados por voltagem. São aqueles que são ativados quando a membrana se torna hiperpolarizada. Então, quando ela atinge aquele limiar, aquela voltagem mais baixa, esses canais são ativados e o cálcio começa a entrar lentamente. Com isso, vai aumentando a concentração do cálcio no citosol, e isso é responsável por aquela movimentação do potencial de membrana lá do menos 90 em direção a pontos cada vez menos negativos. Mas vejam também que vai chegar um ponto em que esse cálcio que entrou lá do meio extracelular, ele vai atuar em canais no retículo sarcoplasmático. Então, aqui nós temos a membrana do retículo sarcoplasmático, e lá no retículo sarcoplasmático nós teremos esses canais que são operados por cálcio, eles são ativados por cálcio. E eles contribuem, então, porque aí abrem esses canais, e eles vão contribuir para aquele aumento do cálcio repentino que causa aqueles potenciais em forma de pico. Vejam que tudo isso vai ocorrer numa forma basal, aquela forma não estimulada. Bom, já aqui do lado direito da figura, nós temos a forma estimulada. Então, o que vai acontecer? Nessa membrana da fibra muscular, nós vamos encontrar receptores. Esses receptores podem ser ativados tanto por neurotransmissores, através da neurotransmissão sináptica, né? Então, nós vamos ter o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso entérico, inervando fibras musculares e vão liberar neurotransmissores aqui, que vão atuar nesses receptores. Da mesma forma, nós também podemos ter hormônios que vão atuar em seus receptores específicos. Bom, cada neurotransmissor ou hormônio vai ter o seu receptor específico, mas de uma forma interessante, esses receptores, eles são acoplados à proteína G, tanto para neurotransmissores quanto para hormônios. E o tipo de proteína G é comum a eles, e é o tipo de proteína G que é aquela que ativa a cascata da fosfolipase C. Bom, a fosfolipase C é aquela que cliva lipídios de membrana, produzindo 2 segundos mensageiros importantes. Um deles é o diacilglicerol e o outro é o inositol trifosfato, ou IP3. Esse segundo mensageiro, IP3, ele vai ter um papel muito importante, porque na membrana do retículo sarcoplasmático, nós temos outro tipo de canais de cálcio que são
operados por IP3, que são ativados por IP3. Então, vejam, numa situação estimulada, eu tenho tanto esse mecanismo basal aqui do cálcio entrando por canais que são controlados por voltagem e que depois vão estimular o retículo sarcoplasmático, como a esse mecanismo vai se somar essa estimulação. E é por isso que numa situação estimulada, a gente vai ter uma maior amplitude, o maior número de picos. Por quê? Porque eu vou tendo mais cálcio no citosol. O cálcio vai aumentar no citosol tanto pela entrada aqui pelos canais controlados por voltagem, quanto pela estimulação dos canais dependentes de cálcio, mas mais ainda, né, por essa estimulação de canais de cálcio que são dependentes de IP3, que são ativados pelo IP3. Muito bem. Então, nesse caso, numa situação de estimulação, eu vou estimular esse tipo de receptor e vou acabar aumentando a concentração de cálcio no citosol. E daí vem uma situação prática, uma situação experimental que eu vou discutir aqui nessa aula com vocês. Então, essa figura ela foi retirada de um artigo de métodos que se poderia utilizar para uma aula prática desse tipo de conhecimento. Então, o artigo completo na íntegra se encontra aqui nesse link, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês a respeito dessa figura. Essa figura mostra um esquema experimental onde nós utilizamos uma fatia, um pedaço retirado de intestino. Nesse caso aqui foi utilizado um pedaço de intestino de coelho. E vejam que essa fatia ela se encontra presa numa porção inferior, ela está fixada na preparação. Na porção superior, ela é fixada em um transdutor de sinal. Então, esse transdutor de sinal ele vai captar a força muscular, que é derivada da contração e relaxamento muscular. Ele vai captar isso e vai transformar isso num registro gráfico. A gente vai poder verificar um registro gráfico relacionado com a força muscular. Muito bem. Nessa preparação, o pedaço do intestino, do tecido intestinal, ele é colocado dentro de uma solução fisiológica salina. Essa solução é mantida com concentrações de oxigênio, então se fornece o oxigênio para fornecer energia, né, a produção de ATP para a contração muscular. Essa solução se encontra num sistema aquecido a 37 graus, para que o tecido se mantenha em condições fisiológicas. E nesse tecido, nós podemos aplicar diferentes concentrações ou diferentes substâncias relacionadas com o controle do sistema nervoso autônomo sobre a contração da musculatura lisa. E vejam que aqui, esse mesmo sistema, ele tem um dreno, onde eu posso lavar esse meio e depois aplicar diferentes substâncias. Então, eu poderia realizar isso aplicando e estudando o efeito de diferentes substâncias relacionadas com o sistema nervoso autônomo, com contração muscular, e registrar o efeito dessas diferentes substâncias sobre a contração da musculatura lisa. E então é essa a proposta que nós temos aqui para o exercício que vocês vão realizar. Então imaginem que a gente tem aquela preparação com o músculo liso obtido de intestino de coelhos e eu vou colocar diferentes substâncias e vou ter que analisar qual o resultado observado. Então, nós vamos colocar primeiramente a substância adrenalina. Vocês vão identificar qual seria o resultado esperado se eu pingasse adrenalina. As possibilidades de resultado são as seguintes, pessoal. Estimular a contração, então vou ter uma contração estimulada. Não ter efeito nenhum sobre o músculo liso, então continuo sem efeito. Ou ter um efeito inibitório e com isso eu teria o relaxamento, diminuição das contrações, tá? Então são essas as três possibilidades. Aumenta, diminui ou não tem efeito. E vocês vão explicar o mecanismo. Então, se a adrenalina não tem efeito, vocês vão dizer
de que forma ela desempenha este efeito, tá? Bom, aí vocês sabem que eu posso lavar, eu posso tirar toda aquela solução, fazer lavagem com solução fisiológica e esperar o meu tecido voltar à motilidade normal do repouso e após pingar gotas de outras substâncias. Então aqui eu vou colocar uma combinação. Primeiramente eu vou pingar a substância atropina e depois eu vou administrar a substância adrenalina. Qual vai ser o efeito? Qual o mecanismo? Né? E assim por diante. Então nós vamos testar o efeito da acetilcolina, depois a combinação da atropina com acetilcolina, depois a nicotina e depois o curare. Então, para cada um deles, a tarefa de vocês hoje é identificar qual seria o resultado observado na experimentação e qual o mecanismo associado com este resultado que foi observado. Explicar direitinho o nível do receptor, o que acontece. Então, era isso. Bom trabalho e a ideia é montar um raciocínio entendendo quais as influências de diferentes substâncias sobre a contração do músculo liso no trato gastrointestinal.